Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 3, Vinculados em Amor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, Apóstolo, o dispenseiro do mistério de Deus. Quinta-feira, ler com oração 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Os sofrimentos do verdadeiro apóstolo. Vemos no apóstolo Paulo um exemplo de resiliência em seu ministério. Houve pressões, perseguições e competições, mas Paulo não desfaleceu, pois havia recebido uma incumbência da parte de Deus. Quem tem tal respaldo não desanima, porque o Senhor Deus está por trás dele, sendo seu sustento e suporte. Alguns dos que competiam com Paulo tinham motivos vergonhosos para fazê-lo, mas agiam de forma astuta para aparentar espiritualidade. O diabo é quem anda de forma astuta, pois ele é enganador. Nós não andamos de forma astuta, nem adulteramos a palavra de Deus para agradar a homens. Falamos o que é necessário falar, porque um verdadeiro profeta de Deus não adultera sua palavra por razão alguma. Não busca popularidade nem benefício próprio por meio da palavra. Os que recebiam a palavra profética por intermédio de Paulo testemunhavam que ela trazia a manifestação da verdade e nela não havia adulteração. Por meio da palavra, a realidade de Deus era introduzida na igreja, ou seja, Cristo exercia a primazia sobre seu corpo. A palavra adulterada não faz isso nem produz nada. Diante da atitude desses competidores desleais, Paulo preferiu viver humildemente, não sobrecarregou financeiramente nenhuma igreja, nem exigiu dos coríntios suprimento para viver. O apóstolo não queria ser um peso para a igreja, conforme lemos, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, versículos 9 e 10, parte A. Seu objetivo ali não era anunciar filosofias nem rivalizar com ninguém, e sim pregar a verdade, versículos do 11 ao 15. Voltando aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 diz: Me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. De um lado, o apóstolo Paulo poderia preencher o que resta dos sofrimentos de Cristo a favor da edificação da igreja. De outro, Cristo, como descrito no livro de Isaías, passou por sofrimentos para realizar a redenção e gerar a igreja. Ele tomou sobre si nossas iniquidades e dores e foi traspassado por nossas transgressões sem jamais reclamar. Capítulo 53, versículos do 2 ao 8. Mas o processo de morte e ressurreição era necessário. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João capítulo 12, versículo 24. A igreja surgiu graças ao sofrimento e morte de Cristo, e disso ninguém mais participou. Hoje, todavia, principalmente aqueles que estão à frente da igreja, podem ter parte nos sofrimentos para a edificação do corpo de Cristo. Em Filipenses, Paulo diz que buscava conhecer mais Cristo, o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, capítulo 3, versículo 10. Somente tendo a comunhão dos sofrimentos de Cristo é que reconhecemos o poder de sua ressurreição. Muitas vezes o Senhor nos leva ao fim de nossas forças, e é ali que Ele nos faz experimentar a ressurreição. Quando experimentamos a morte, o fim de nosso limite, o Senhor vem e nos dá o poder da ressurreição.
Aleluia! Pergunta de hoje: por que o apóstolo Paulo passou por tantos sofrimentos? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.